Muito bem, turma 3000, vamos aqui falar sobre prismas, tá? Vamos ver aqui a que se refere prismas. Primeiro vamos aqui de poliedros. Poliedros quer dizer, vem do grego, quer dizer figuras de várias faces, tá? E cada face, então, poliedros são figuras geométricas de várias faces. Aqui, ó, várias faces, aqui, várias faces, tá? E prismas. Prismas são figuras, são sólidos que têm duas bases. O que caracteriza o prisma é que eles têm que ter duas bases, a base superior e a base inferior. E as suas laterais, tá? As suas faces laterais são quadriláteros. Isso é figura de quatro lados. Então, toda figura que tenha duas bases e essas bases sejam paralelas, essas bases paralelas, e as suas laterais são formadas por figuras de quatro lados, seja quadrado, seja um retângulo, tudo bem? Então, essa é a definição de prismas. E que são, então, olha só, duas bases paralelas e faces laterais que são quadriláteros, quatro lados. O volume de um prisma, isso aqui é um prisma, aqui temos outro prisma. O prisma vai ser classificado de acordo com a sua base. Aqui eu tenho uma base, um prisma de base triangular. A base aqui é um triângulo. Então é um prisma, repare, é uma base superior à base inferior e as figuras laterais são quadriláteros, figuras de quatro lados, as suas laterais. Aqui é a mesma coisa, base superior, base inferior e as laterais são quadriláteros. Então isso aí parece prisma, parece uma coisa difícil de entender, mas é bem simples. Então podemos ver que temos várias formas de prisma. Agora nós podemos falar de prismas de bases regulares. Que são figuras regulares? É que lados são iguais. Então nós podemos ter um prisma cuja base seja regular. Isso é, uma base cuja a base seja um triângulo, seria um triângulo equilátero. Uma base cuja seja um quadrilátero de lados iguais, seria um quadrado, certo? Ou uma base seja um hexágono, um prisma de base hexagonal. Se for regular, as seis faces, os seis lados, melhor dizendo, seriam iguais. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, volume de um prisma. Volume dos sólidos geralmente é base vezes altura. Geralmente temos alguns que são divididos por 3, etc. Nós vamos ver aqui. Volume de um prisma, base vezes altura. Área da base vezes altura. Área da base. Prismas regulares. Um prisma regular são os prismas que têm as bases, aquilo que eu falei, as bases são a base quadrada, lados iguais, base triangular, lados iguais é um triângulo equilátero, e a base hexagonal, um prisma de base hexagonal regular, um prisma cuja base tem 6 lados. Vamos ver aqui, deixa eu posicionar aqui direitinho, vamos ver aqui exemplos de prisma. Volume do prisma. Nós já vimos que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Eu tenho um paralelepípedo. A gente escuta falar um paralelepípedo. É um prisma. Tá? O que ele é um prisma? Ó, a base tem duas bases paralelas e os seus lados, as suas laterais são quadriláteros. Então, nós podemos calcular o volume, área da base. A gente costuma fazer direto, né? Quando é um paralelepípedo, base vezes altura vezes comprimento, não é isso? Comprimento vezes largura vezes altura, altura vezes, tanto faz, é produto. Mas vamos seguir o conceito aqui, área da base vezes altura. Área da base, peraí. Essa aqui seria a base, aqui embaixo a base. Aqui mede 1 e aqui mede quanto? 2, que é paralela aqui, concorda? Então a área da base seria 1 vezes 2, que daria 2. 2, área da base vezes a altura, que é 3. Volume, 6 centímetros cúbicos. Você tem ali um paralelepípedo, que é um prisma, tá? Bem simples de se calcular o seu volume. Vamos agora para um prisma de base triangular, tá? Um prisma de base triangular. A base aqui, esse prisma é um prisma de base triangular. Repare, eu tenho aqui a base, aqui forma um ângulo de 90 graus. Não sei se está dando para ver o pontinho aqui, ó. Um ângulo de 90 graus, então isso aqui é um triângulo retângulo, que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa.
Obviamente que esse lado é paralelo a esse aqui. Isso aqui é um cateto, mede 3. Isso aqui é outro cateto que também mede 3. Certo? Então, eu quero calcular o volume daquele prisma de base triangular. É simples, é calcular a área da base, que é um triângulo, retângulo, e multiplicar depois pela altura. A área da base. Repare, quem é a base no triângulo, quem é a altura no triângulo? Num triângulo retângulo, tá? A área, a base e a altura são os catetos, não a hipotenusa, tá? Num triângulo retângulo, a base e a altura, a área de um triângulo retângulo é o produto dos catetos divididos por 2, fica mais fácil. Porque aí quem é a base? É a hipotenusa? Não, são os catetos. É o produto dos catetos, 4 vezes 3, dividido por 2, que vai dar 6 centímetros quadrados. Em um triângulo retângulo, então, para você não ter a dificuldade de verificar quem é a base, quem é a altura, a hipotenusa, você descobre a hipotenusa. Então, a base e a altura serão o produto dos dois catetos, tá? Então, eu peguei um cateto que mede 4, outro cateto que mede 3, o produto dos catetos dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, que deu 6 centímetros quadrados. O volume, então, vai ser dado pela área da base, que é 6, vezes a altura, coincidentemente também é 6. Então, o volume daquele prisma de base triangular, cujo a base é um triângulo retângulo, mede 36 centímetros cúbicos. Vamos ver agora, eu mexendo aqui, vamos ver um prisma de base, um prisma de base hexagonal. Isso é, cuja base é um hexágono. Então, vamos lá. Um prisma de base hexagonal, obviamente que a base é uma base regular, porque a gente calcular o volume de um prisma cujos lados não sejam iguais do hexágono, aquilo vai dar uma mão de obra tremenda. Então, estamos partindo do princípio que estamos pedindo um prisma hexagonal, isso é, de base hexagonal regular, tá? Então, cada lado aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados ali, hexagonal. Cada lado ali mede 6 centímetros. A altura desse prisma é de 11 centímetros. Bom, então vamos calcular. Se nós pegarmos, traçarmos, ó, botei aqui, traçarmos uma diagonal de um vértice a outro, passando aqui pelo centro, que eu posso traçar uma diagonal assim, tá? Passando aqui pelo centro, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Tá? Repare que nós formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Serão 6 triângulos equiláteros. Isso é lados iguais. Se eu calcular a área de um triângulo equilátero, eu multiplico por 6, vou ter a área da base toda. Certo? Então, eu passei a transferir para cá, ampliei um triângulo desse aqui, ó. 4, 4. Traço a altura, que é um segmento de reta que parte do vértice superior e é perpendicular à base. Então, eu tenho aqui, ó, dividir esse triângulo equilátero, que é um triângulo desses aqui ampliado, desse triângulo maior aqui. A altura é perpendicular à base aqui no triângulo equilátero, então dividir a base ao meio. Então, esse pedaço aqui, eu tenho 2 triângulos, esse pedaço mede 2, esse pedaço mede 2. Vou trabalhar com esse triângulo porque os dois são iguais. Então, eu vou calcular a altura. Por quê? Porque para saber a área de um triângulo aqui é base vezes altura. Então, eu tenho que calcular a área de um triângulo. Então, não tenho altura, tenho a base. Então, quando eu trouxer a altura, dividir aqui ao meio. Então, vou calcular a altura através desse triângulo retângulo aqui. Então, botei aqui em cima, ó, hipotenusa ao quadrado, lado oposto ao ângulo de 90 é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vai dar 16 mais h ao quadrado mais 4. h ao quadrado passa o 4 para lá, h ao quadrado é igual a 16 menos 4. h ao quadrado é igual a 12. h é igual a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 não é exato, o que a gente faz? Fatora. 12 por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 ao quadrado sai do radical, vai ficar 2 raiz quadrada de 3. Isso aqui é altura, para que eu possa calcular a área desse triângulo, que é ampliado um triângulo desse aqui, ó. Certo? Então, agora eu vou calcular a área do triângulo.
Base, qual é a base? A base do triângulo. Não é o 2, não. O 2 foi aqui, artifício para calcular a altura. A base, 4, vezes a altura, que é 2 raiz quadrada de 3, sobre 2. Cortei o 2 daqui com 2 aqui, vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 3, 4 raiz quadrada de 3. É a área de um triângulo. Desses aqui, a área de um triângulo é de 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Como eu tenho 6 triângulos, 4 raiz quadrada de 3 vezes 6, 4 vezes 6, 24 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Como o volume do prisma é a área da base vezes a altura, o volume do prisma vai ser 24 raiz quadrada de 3 vezes 11. Aqui é a área de um triângulo. Melhor dizendo, a área dos 6 triângulos, que é a área da base hexagonal, vezes a altura, que é 11, dá 264 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos.